Paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Lamentações, capítulo 5, verso 21. É uma grande honra estar aqui na presença de Deus, mais esta manhã, entregando a primícia da nossa semana, a primícia do nosso dia, nos colocando diante da presença de Deus para cultuar o seu santo nome. Lamentações, capítulo 5, verso de número 21. A palavra do Senhor diz assim: converte-nos, Senhor, a Ti, e nós seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem total liberdade neste lugar, assim como o Senhor já vem agindo neste lugar, desde o louvor, desde a ministração do louvor, desde a palavra da oferta, desde o agir que o Senhor operou já neste lugar. O Senhor é bem-vindo neste lugar. Senhor, eu peço que o Senhor quebre todo o coração de pedra e nos dê um coração quebrantado na Tua presença. Eu te peço, Senhor, que o Senhor lance por terra toda barreira, todo impedimento, todo pensamento intrusivo, todo mal que tente roubar a bênção do Teu povo. Senhor, eu peço que o Senhor repreenda nesta manhã. Ó Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor diz que é o Senhor que nos consola, que o Senhor intercede por nós na presença de Deus. E eu peço, Espírito Santo, que o Senhor fale conosco, que o Senhor toque os nossos corações nesta manhã, que o Senhor transforme vidas neste lugar, e que o Senhor nos toque poderosamente, e que assim seja, no nome de Jesus. Podem se assentar, irmãos. Quando o pastor Nelson me disse: você vai trazer uma palavra, eu disse: Senhor, vou começar a me preparar, porque, irmãos, você fazer a obra de Deus não é fácil, assim como o pastor Nelson já disse aqui nessa manhã. Não é fácil você entregar sua vida, não é fácil você fazer a obra de Deus, não é fácil, é uma responsabilidade muito grande. Eu tenho intercedido, eu tenho orado por esse ministério, pela vida dos nossos pastores, porque eu sei que grandes coisas o Senhor fará, e o Senhor já tem feito aqui nesse lugar. Deus tem falado ao meu coração que esse ano de 2025, grandes propósitos, grandes projetos virão. E Deus me deu essa palavra porque Ele quer preparar a mim e a você, para que nós colocarmos esses projetos em obra, na presença de Deus. Irmãos, eu quero começar essa ministração falando sobre a criação de Deus. Nós somos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. No livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 26, Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança. Deus viu que o que Ele fez era bom. Deus começa assim a sua obra, através da humanidade. Deus criou o homem, viu que era bom, Deus se alegrou com a sua criatura, com a sua criação. Deus criou o homem não para ser derrotado, Deus criou o homem para ser vencedor. Deus criou o homem com o propósito de adorá-lo, Deus criou o homem com um propósito. E eu quero te dizer nessa manhã que você não foi criado por acaso. Você não foi criada por acaso, você foi criado por um propósito de Deus. Você foi criado com um propósito, você não é obra do acaso. Você pode não ter sido planejado pelo teu pai e pela tua mãe, mas você é plano de Deus nessa terra. Deus, Ele planejou e disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus, Ele planejou a sua obra. Irmãos, eu sirvo a Deus há algum tempo, alguns anos, e eu conheço a Deus e sei que Deus não é Deus de confusão. Eu sei que Deus não faz a obra de qualquer maneira. E a palavra do Senhor diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para cumpri-la, para completá-la. Mas um pouco mais à frente nós vemos que o homem se sentiu só. Deus então lhe fez uma adjuntora para caminhar ao seu lado, para te ajudar, porque a palavra do Senhor diz que é bom que dois andem juntos, para que quando um cai o outro levante, o outro ajude. Deus então cria Eva. Começa aí então
o primeiro relacionamento na Bíblia. A palavra do Senhor diz que certo dia Deus chama os dois e fala assim: olha, tudo é de vocês, os animais, o campo, os céus, os mares, tudo é de vocês. Mas só uma coisa eu não vou vos dar: o fruto do conhecimento entre o bem e o mal. Passado-se algum período de tempo, Eva é tentada a comer esse fruto. A serpente diz: Eva, Deus não quer que você coma para você não ser igual a Ele. Coma esse fruto, que você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Muitos aqui já conhecem essa passagem da Bíblia. Sabe o que aconteceu? Eva comeu do fruto e deu ao seu marido. Essa é a primeira quebra de aliança entre o homem e Deus. Essa é a primeira vez que o homem, mesmo tendo tudo, mesmo sendo criação de Deus, mesmo sendo colocado no centro da terra, para governar sobre os animais, sobre as plantas, sobre os mares, mesmo assim, o homem quis a porção que não era dele. Mesmo assim, o homem quebrou a aliança com Deus. E se nós formos mais à frente, nós veremos diversas passagens na Bíblia, onde a humanidade se afasta de Deus. Certo dia eu disse: Deus, por que certas coisas acontecem em nossa vida? Por que tanta guerra? Por que tanto mal? Por que tudo isso acontece? E Deus me deu essa palavra. E Deus me disse: é porque a humanidade se afasta de mim. A humanidade se afasta dos meus caminhos, do meu propósito, do que eu tenho para eles. Nós vamos um pouco mais à frente e nós vemos a criação de Caim e Abel. Pastor Sete, uma bênção, pastor Nelson. Deus usou ele poderosamente. Domingo passado nos trouxe uma palavra poderosa: aonde está o seu irmão? E ali nós vemos mais uma vez a humanidade se afastando de Deus, se afastando do propósito de Deus, deixando de buscar a Deus, deixando de servir à vontade de Deus. E Deus perguntou para Caim: aonde está o teu irmão? Porque Deus queria uma atitude dele, Deus queria um arrependimento dele, Deus queria um comportamento diferente dele. Mais para frente, nós vemos, durante a história da Bíblia, a criação da Torre de Babel. Mais uma vez a humanidade se levanta contra Deus, se afasta do caminho de Deus, se afasta do propósito de Deus. E vem toda aquela destruição. Deus salva Ló, Deus salva os seus filhos, porque Deus tem misericórdia de nós. Mesmo quando nós nos afastamos dEle, mesmo quando nós nos afastamos do propósito de Deus, Deus Ele se aproxima de nós. Nós vemos a humanidade se corrompendo, se afastando de Deus. E Deus levanta Noé e diz: Noé, prepara uma arca, porque eu mandarei um dilúvio sobre a terra. Mais uma vez, apesar da humanidade se afastar de Deus, Deus levanta um homem para se aproximar dele. Deus levanta um homem para continuar o seu propósito, para continuar a sua obra. Noé então aceita a vontade de Deus, constrói a arca e se salva ele e a sua família. Mais para frente nós vemos Deus chamando a Abraão. A iniquidade já era grande na terra, já havia se multiplicado, e Deus disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão ouviu o chamado de Deus e serviu a Deus. Em Gênesis capítulo 15, versículo 13, nós vemos Deus avisando a Abraão sobre algo que havia por vir. Deus diz a Abraão: Abraão, a tua semente ficará cativa em uma terra estrangeira. Ficará cativa por 400 anos e servirá essa terra estrangeira. Mas eu serei com a sua semente e eu os livrarei. Mais para frente nós vemos em Êxodo toda essa promessa de Deus se cumprindo. Quando o povo ficou mais de 400 anos cativo no Egito, servindo a outros deuses, se afastando de Deus. Mais uma vez a humanidade, o povo de Israel, a semente de Jacó que foi até o Egito,
quando José se tornou governador, um povo que adorava a Deus, que servia ao Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o povo que conhecia o Deus que pediu o filho de Abraão, e Abraão estava prestes a sacrificá-lo, e Deus disse: eu vou prover o cordeiro para o sacrifício. É aquele Deus que chamou a Jacó, e Jacó fez um altar para Deus, construiu um altar no seu caminho e disse: verdadeiramente esta é a porta para o céu, essa é a escada para o céu. Deus fez um compromisso com Jacó. É a mesma geração que conhecia a Deus, que servia a Deus, e agora estava cativo no Egito, e deixara os costumes de servir a Deus, deixaram os costumes de buscar a presença de Deus, e agora eram servos de outros deuses. Irmãos, de Gênesis até o livro de Lamentações de Jeremias, nós vemos várias vezes a humanidade se afastando de Deus. E aqui eu chego nesse texto base, quando Jeremias, ele está exilado, cativo, na Babilônia, e ele diz a Deus: Senhor, converte-nos a Ti, e nós seremos convertidos, renova os nossos dias como antes. E eu trago o tema dessa palavra nesta manhã: renova os nossos dias como antes. Irmãos, Jeremias, ele é aquele profeta que foi chamado por Deus, aquele que disse: Senhor, eu sou só um menino, Senhor, eu não sei falar, Senhor, o que vai ser de mim? Grande coisa o Senhor tem me pedido. E às vezes não é assim conosco. Deus nos diz: vai lá e fala para aquela pessoa do amor de Deus, e nós dizemos: Senhor, eu sou pequeno, eu ainda sou um menino, eu ainda estou caminhando no Evangelho, mas Deus está te dizendo nesta manhã, meu irmão: eu serei contigo. Deus tirou uma brasa tirada do altar e colocou na boca de Jeremias e disse: profetiza, eu serei contigo. E Ele é contigo nesta manhã, meu irmão, minha irmã. Eu não sei, meu irmão, qual é o chamado, qual é o propósito de Deus na sua vida, mas eu quero te dizer que assim como Ele fez com Jeremias, tirou uma brasa do altar, Ele tirará uma brasa do altar e colocará na sua vida nesta manhã. É somente para aquele que crê, é somente para aquele que busca, é somente para aquele que está aqui nesta manhã e está entendendo essa palavra. Irmãos, Jeremias foi levantado numa época em que o reino do sul, o reino de Judá, estava sendo perseguido. O reino de Judá havia abandonado os costumes de Deus, eles passaram a adorar a Baal, a outros deuses. Deus então levanta Jeremias para trazer o conserto àquele povo. Eu estava estudando sobre a palavra conversão, e essa palavra quer dizer mudar totalmente de caminho, mudar totalmente de direção, tomar um rumo diferente. Era isso que Jeremias estava pedindo para Deus. Jeremias estava pedindo para Deus para tomar um rumo diferente, para aquela história tomar um rumo diferente. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes você disse: Deus, se a minha vida não tomar um rumo diferente, eu não vou aguentar. Senhor, se essa situação não tomar um rumo diferente, eu não sei o que vai ser de mim. Quantas vezes você condenou algo e disse: Senhor, é só o Senhor para tomar o jeito nessa coisa, nessa situação, nesse propósito. Converte-nos a Ti. Mude essa situação, mude esse caminho, mude. Jeremias, ele começa a pregar, começa a alertar o povo: olha, Deus, Ele quer um conserto. Olha, Deus, Ele quer que você se aproxime. Irmãos, quantos domingos nós escutamos Deus falando através de profetas, através de levitas: dê o seu melhor, busque a Deus. Hoje nessa manhã nós já louvamos o amor de Deus, nós já adoramos o amor de Deus, nós já ouvimos falar sobre compromisso com Deus, compromisso com a obra. Nada disso é combinado. Ninguém sabia qual seria a palavra que seria ministrada, até porque eu até me confundi, esqueci de mandar a palavra para o pastor Rubinei. Irmãos, desde o início desse culto nós vemos um propósito de Deus. Desde o início desse culto nós vemos o trabalhar de Deus. Deus, Ele está nos falando sobre nos convertermos, sobre mudança de atitude, sobre mudança de direção, sobre mudança de caráter. Não tem como haver conversão se não houver mudança. Não tem como.
Quando Deus chamou Abraão, Deus disse: sai da tua casa, sai da tua parentela, ou seja, muda de direção. Não é esse o destino que eu tenho para você. Muda de direção, se converte e vá para o caminho que eu estou te mostrando. Irmão, nessa manhã, Deus ele está falando para mim e para você, porque antes de eu trazer essa palavra, Deus ministra ao meu coração, que nós temos que nos converter para o caminho que Deus quer. Nós temos que nos converter para o propósito que Deus tem para nós. Mas muitas vezes nós fugimos do propósito de Deus. Muitas vezes Deus manda nós irmos para a esquerda, nós vamos para a direita. Nós fazemos como Jonas. Deus enviou Jonas a Nínive e Jonas se desviou do caminho, foi parar no navio. O navio estava entrando em náufrago. Lançaram a sorte e disseram: é Jonas que está pecando contra o seu Deus, fugindo do seu propósito. Irmão, nem sempre quando uma coisa dá errado em nossa vida é o inimigo trabalhando. Nem sempre quando uma porta está fechada é o inimigo trabalhando. Às vezes quando as coisas começam a dar errado nas nossas vidas, nós falamos: Deus, o inimigo tem se levantado, Deus tem sido difícil. E parece que é difícil só para a gente. Parece que é difícil só para a gente, parece que só o nosso céu que é de bronze, parece que só a gente ora e não recebe a resposta. Eu te pergunto nessa manhã, qual o caminho que você tem seguido? Qual a direção que você tem seguido? Você tem seguido a direção de Deus ou você tem teimado com Deus, lutado contra o propósito de Deus? Eu vejo ministérios aqui sendo preparados por Deus. Você está disposto a tomar o caminho certo? Você está disposto a se engajar à obra de Deus, se engajar à vontade de Deus? Jeremias não sabia o que fazer quando Deus o chamou. Talvez você diz: Senhor, eu não sei nem por onde eu vou começar esse ministério, eu não sei nem por onde eu vou começar a obra. Comece como o pastor Sete falou. Fale para o seu irmão. Quando você pegar um elevador, fale de Deus. Quando você pegar um ônibus, fale de Deus. Quando você entrar na sua casa, fale de Deus. Quando você estiver na sua escola, fale de Deus. Quando você estiver na sua faculdade, fale de Deus. A Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio. Irmãos, Jeremias começa a profetizar, começa a alertar o povo. Vamos voltar para os caminhos de Deus. Abandone os seus ídolos, ou a destruição virá. Irmãos, eu já ouvi muitos pregadores dizendo: Deus é justiça, Deus mata, Deus isso, Deus aquilo. Sim, Deus é justiça. Sim, Deus também é morte, Deus também é vida. Mas a maioria das causas que acontecem na nossa vida é porque nós nos afastamos de Deus. Nós nos afastamos da vontade de Deus, nós nos afastamos do propósito de Deus para a nossa vida. Quando Jeremias disse: virá destruição sobre nós, se nós não nos achegarmos a Deus. Irmãos, Jeremias alertou aquele povo de uma tal forma, de uma tal maneira, que o povo se irou contra ele. Lançaram Jeremias no calabouço. A palavra do Senhor diz que Jeremias estava abandonado dentro de um calabouço. Você pensa que Jeremias parou? A palavra do Senhor diz que Jeremias clamava, gritava, orava de dentro daquele calabouço: arrependei-vos, convertei-vos ao Senhor, convertei-vos a Deus. Ele continuava a ministrar a palavra do Senhor, até que o pior aconteceu. No ano 586 a.C., o rei Nabucodonosor invade o reino de Judá, destrói Jerusalém e leva toda a descendência de Israel cativeiro. Leva a descendência de Deus cativa. E agora o povo, que antes era conhecido como o povo que servia ao Deus dos exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha, o povo que era conhecido como o povo do Deus vivo, aquele que falou através da sarça do fogo ardente,
O povo que era conhecido como o povo que servia ao Deus com quem ninguém podia mexer. O Deus que foi capaz de abrir o mar vermelho. O Deus que foi capaz de fazer uma coluna de fogo no deserto. Uma coluna de nuvem durante o dia para proteger o seu povo. O Deus que foi capaz de parar a terra quando Josué orou e pediu a Deus. Deus, o mesmo povo que serviu Deus, que derrubou as muralhas de Jericó. O mesmo povo que era conhecido como o povo que ganhava as guerras, as batalhas, porque servia ao Deus dos exércitos. Agora era um povo conhecido como cativo, como escravo, como aprisionado. Irmãos, o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, todas as vezes que nós não cumprimos a vontade de Deus, nós nos tornamos cativos. Cativos das nossas vontades, cativos dos nossos vícios, cativos dos nossos problemas, cativos das nossas tristezas, das nossas frustrações. Nós nos tornamos cativos. O povo que era conhecido como um povo vencedor, agora estava conhecido como um povo escravo, um povo derrotado. Jeremias, vendo essa situação, ele não se conformou e ele fez essa oração: Senhor, converte-nos a Ti, e nós seremos convertidos. Renova os nossos dias como os antes. Eu vejo Jeremias se lembrando do mesmo Deus que abriu o mar vermelho, do mesmo Deus que fez o povo de Israel passar em seco naquele mar, o mesmo Deus que livrou o povo dele do Egito, o mesmo Deus que livrou o povo dele dos filisteus. Aquele povo que era acostumado a vencer agora era derrotado. Aquele povo que costumava servir a Deus, a adorar a Deus, agora adorava outros deuses. Irmãos, Jeremias, ele estava pedindo para Deus renovar os dias como antes. E agora eu trago essa palavra para os nossos dias de hoje. Irmãos, nesta manhã eu quero te fazer uma pergunta. Quanto tempo faz que você não busca a Deus igual você buscava quando você se converteu? Quanto tempo faz que você não chora na presença de Deus, que você não busca? Quanto tempo faz que você não sente verdadeiramente o fervor de Deus, a presença de Deus? Quanto tempo faz que você não jejua, que você não se consagra para Deus? Era isso que aquele povo estava fazendo, se afastando de Deus, deixando de servir a Deus, deixando de cumprir a promessa de Deus, a vontade de Deus. Já não havia mais a reverência a Deus, já não havia mais um propósito com Deus, já não havia mais uma aliança com Deus, já não havia mais um propósito do povo servir e adorar a Deus. Irmão, eu sei, essa palavra é dura, essa ministração é dura, eu sei disso, mas é através da dor, é através do cuidado que Deus nos molda. A palavra do Senhor diz que mais válida é as feridas do amigo do que os beijos enganosos do inimigo. Irmãos, Jeremias estava se lembrando do tempo em que o povo de Israel adorava a Deus, do tempo em que Davi dançava na presença de Deus, e a arca do Senhor, a arca da aliança, entrava pelos muros de Jerusalém, do tempo em que o povo era vencedor, do tempo em que o povo adorava a Deus e buscava a Deus com fervor. Irmãos, quanto tempo faz que você não dobra o seu joelho quando você chega no culto para fazer uma oração? Às vezes nós chegamos na igreja, na correria, nós esquecemos de orar, nós conversamos com um, conversamos com o outro e nós nos esquecemos de falar com Deus. O nosso culto, a nossa adoração já começa quando nós acordamos. Quanto tempo faz que você não dobra o seu joelho quando você acorda e fala com Deus, agradece a Deus por mais um dia de vida? Quanto tempo faz que você não dobra mais o seu joelho e não sente mais a presença de Deus, não tem mais um propósito com Deus? Era disso que Jeremias estava falando, de um propósito, de uma vida com Deus, de uma aliança com Deus, que estava sendo quebrada aos poucos. Irmãos, entenda, a frieza espiritual não é de uma hora para outra,
Ela começa com um dia que você esquece de orar. Ela começa com um tempo sem jejuar, com um tempo sem buscar a Deus. E quando nós vemos, nós estamos frios dentro da igreja. Nós estamos longe de Deus, mesmo estando dentro da igreja. A palavra do Senhor diz que nós temos que ser fervorosos, que o morno Deus vomita. Às vezes nós estamos sendo mornos na presença de Deus. Era o que estava acontecendo com o povo de Israel. Um dia sem sacrificar, um ano sem sacrificar, vai passar batido. Um ano sem adorar a Deus, sem queimar incenso, vai passar batido. E às vezes nós pensamos assim, um domingo sem ir para a igreja, não quer dizer nada. Um dia sem fazer a obra, vai ter o outro obreiro lá, ele me cobre. Um dia, é um dia só, um dia sem orar não vai fazer diferença nenhuma. Eu lembro, nos primeiros meses que eu estava aqui na igreja, o pastor Nelson contou um testemunho sobre um rapaz, que ele falou assim, pastor, hoje eu não vou na igreja não, vou para outro lugar. E o pastor disse, olha, Deus está mandando você ir para a igreja. E ele não foi, e aconteceu o pior com ele. O que nós aprendemos com isso, às vezes nós falamos um dia só, um dia não vai fazer diferença, uma vez só não vai fazer diferença. Hoje eu não vou orar não, porque eu estou cansado, estou com sono. Irmãos, eu quero te lembrar, quando você se converteu a Deus, quando você estava no primeiro amor, não tinha sono que te segurava, não tinha cansaço que te segurava, não tinha chuva que te segurava, não tinha nada que te segurava, sabe por quê? Porque você não estava se importando com mais nada, só com Deus, você não buscava mais a nada, só a Deus, você sabia onde estava o seu milagre, você sabia do que você precisava. Infelizmente, ou felizmente, a nossa fé ela é provada, não quando está indo tudo mal, não quando a gente está passando pela luta, porque quando a gente está na luta é fácil. Quando o povo de Israel tinha que enfrentar o gigante, aí era fácil orar a Deus, aí era fácil buscar. Quando o povo de Israel precisava derrubar uma muralha em Jericó, aí foi fácil orar, foi fácil fazer propósito. Mas e quando está tudo bem? E quando você está num reino cercado por ouros, por prata, cercado pelo teu povo que você ama? Davi, eu gosto de dizer isso porque isso é uma coisa impressionante. A maior luta de Davi, a maior provação de Davi não foi quando ele lutou contra o gigante filisteu. A maior luta de Davi foi quando estava tudo bem e ele deixou de ir para a guerra. Todo o exército de Israel estava pelejando, enquanto Davi estava no reino dele. E o povo dizia, Joabe dizia, mas Davi, nós precisamos de você na frente de batalha. E Davi falou, sabe o quê? Dessa vez eu não vou. Vocês não precisam de mim. Deus vai estar com vocês, vai lá. Não é assim na nossa vida? Hoje o irmão do som vai me cobrir, eu não preciso ir não. Hoje o irmão do louvor vai estar lá, ele vai louvar e Deus vai bradar na terra e vai ser glória. Mas e quando estava tudo ruim, você pensava assim? E quando você não tinha uma oportunidade na igreja, você pensava assim? Você dizia, Senhor, eu só quero uma oportunidade. Senhor, se o Senhor me abençoar para eu cantar um louvor. Senhor, se o Senhor me abençoar para eu ler um versículo bíblico na tua casa, na tua igreja. Renova os nossos dias como antes. Renova os nossos dias como antes, como o primeiro amor. Davi foi tentado quando ele estava em cima do terraço do seu reino, com uma vista maravilhosa. Ele olhou e de cima do seu terraço ele viu Batseba. Foi aí que Davi caiu. Davi pecou, adulterou, mandou Urias para frente da batalha, porque ele sabia que Urias certamente morreria. Davi toma Batseba. Batseba engravida. E o fruto do pecado de Davi foi a morte do seu filho com Batseba. O fruto do pecado de Davi foi a morte do seu filho. Davi rasga suas vestes, se lança no pó, ora a Deus, busca a Deus. E aí é que está a diferença entre o rei Saul e o rei Davi.
Saul, porque você não cumpriu a vontade de Deus, Deus enviou você para matar todos e não sobrar nada, era para você destruir tudo. O profeta Samuel indagou, e Saul disse assim: eu guardei tudo para sacrificar a Deus. Mais uma vez o homem querendo dar um nó, querendo enganar a Deus. Assim como Caim fez, disse: Senhor, sou eu guardador do teu irmão. Saul fez a mesma coisa. Saul, ele não se arrependeu do pecado dele, ele não se arrependeu do erro dele. Saul, ele disse: não, eu guardei esses despojos de guerra para sacrificar o Senhor. Várias vezes na nossa vida nós achamos que conseguimos enganar a Deus, mas nós não conseguimos. A diferença entre Davi e Saul é que Saul tentou mascarar o seu erro, mascarar a sua falha, mascarar o seu pecado. Davi não. Davi reconheceu e disse: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lance fora da tua presença. Oh, rabadavassore canderemanai. Irmão, nesta manhã eu quero te dizer, você tem duas opções: ou ser Saul ou ser Davi, ou reconhecer o seu erro, reconhecer que nós estamos falhando com Deus, nos consertarmos, oh, ramanarabassubidicanahai, renovar a nossa aliança com Deus, voltar ao nosso dia como antes, ou fazer igual Saul e ser destronado e perder o Espírito de Deus. Davi, ele escreveu esse salmo e disse: Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito, porque ele conhecia a história de Saul. Ele sabia que quando Saul pecou contra Deus, o Espírito de Deus se retirou de Saul, e Saul passou a ser perturbado. Renova os nossos dias como antes. Ei, irmão, quanto tempo faz que você não sente o amor de Deus, aquele fervor no seu coração, aquela vontade de falar sobre Deus, aquela vontade de orar, aquela vontade de louvar, aquele amor, irmão, que faz a gente se render aos pés de Deus? É um amor avassalador. O mesmo amor que fez Maria se lançar aos prantos aos pés de Jesus, chorar sobre os seus pés e enxugar os pés de Jesus com seu próprio cabelo. É o mesmo amor, irmão, que fez Deus entregar o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É sobre esse amor que eu estou falando. É o amor que é o amor acima de tudo, acima de todos. É o amor que Deus tem por mim e por você. Irmãos, Deus, ele não quer se afastar de você, mas nós nos afastamos dele. Estudando, me preparando para essa palavra, eu li o texto de Gênesis, lá no capítulo 1, onde acontece a criação, e Deus me mostrou algo assim impressionante. Deus, ele criou o mar, e depois criou o peixe. Deus criou a terra, depois criou os animais. E Deus falou: medita nesse texto. E eu meditei e não estava entendendo nada, irmão. Eu não vou mentir para você. E eu orei, eu falei: não, eu estou orando pouco, eu vou meditar mais um pouco. E Deus me disse assim: se eu tirar o peixe do mar, o peixe morre. Se eu tirar um animal da terra e colocar o animal no mar, ele morre afogado. E eu criei o homem para viver perto de mim. E se o homem se afasta de mim, ele morre. Nós precisamos de Deus. Quando nós nos afastamos de Deus, nós morremos. Não estou falando só de uma morte carnal, estou falando de uma morte espiritual, estou falando de uma morte sentimental, quando nada faz sentido, quando você tem um mundo, mas não tem nada. Nós perdemos diversos artistas cheios de dinheiro, com um talento incrível, mas todos eles diziam que faltava alguma coisa, todos eles sentiam falta de alguma coisa. Quando nós nos afastamos de Deus, irmão, não adianta o carro de luxo, não adianta o homem mais lindo, a mulher mais linda ao nosso lado, não adianta termos posses, fazendas e não temos Deus. Sem o amor de Deus de nada valeria, sem a presença de Deus de nada valeria. Quantos domingos nós estamos aqui e nós entregamos qualquer coisa para Deus? O pastor Sete pregou semana passada sobre a oferta de Caim e de Abel. Qual é a oferta que você tem entregado a Deus? Você tem entregado o seu melhor a Deus? Porque a palavra do Senhor diz
que Deus sim, Ele rejeita sim a oferta e aceita sim a oferta. Deus rejeitou a oferta de Caim e recebeu a oferta de Abel. Às vezes, irmão, na nossa vida a gente não tem recebido o que a gente tem buscado. Às vezes na nossa vida a gente não está vivendo o que Deus tem para a gente, porque a gente tem entregue qualquer coisa para Deus. Irmão, quando Deus me deu essa palavra, doeu no meu coração. E eu comecei a lembrar de todas as vezes que eu pude orar e eu preferi dormir. De todas as vezes que eu pude falar sobre o amor de Deus e eu preferi me calar por vergonha. De todas as vezes que, todo o tempo que eu perdi longe da presença de Deus, todo o tempo que eu perdi longe do amor de Deus, tantas vidas que não foram salvas porque eu fechei minha boca, porque você fechou sua boca. Tantos milagres não aconteceram porque nós não fizemos a nossa parte. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmão, a palavra do Senhor, ela é clara, e às vezes a gente complica. O povo de Israel tinha Deus, o mesmo Deus que falava com Moisés, como eu estou falando com você aqui nesse lugar. O mesmo Deus que derrubou as muralhas, abriu o mar vermelho e fez tudo o que ele fez. Elias orou e a chuva não veio. Elias orou e depois de 3 anos a chuva voltou. É esse mesmo Deus que o povo servia. E era esse mesmo Deus que o povo se afastava. Quantos testemunhos houveram nessa igreja? Quantas curas? Quantas libertações? Quantos milagres já foram contados aqui? E às vezes a gente está aqui dentro dessa igreja e nós nos esquecemos de tudo isso. Nós nos esquecemos que Deus está aqui. A palavra do Senhor diz que onde estão 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali Ele está. Ele está aqui nessa manhã. Oh, aleluia. Renova os nossos dias como antes. Quanto tempo faz, irmão, que você não medita na palavra de Deus? A Bíblia já está cheia de poeira, criando bolor, cheia de orelha na Bíblia, e você não medita na palavra de Deus. Eu não medito na palavra de Deus. Quantas vezes eu tenho a oportunidade de fazer a obra de Deus e eu me calo? Essa palavra doeu no meu coração, irmão. Deus tem trabalhado nesse propósito desde a ministração da semana passada. O Senhor tem trabalhado nesse propósito da gente ter mais afinco na obra de Deus, da gente servir a Deus em espírito e em verdade, não só superficialmente, não só da boca para fora, como o louvor já disse, mas adorar a Deus verdadeiramente, entregar a Deus o nosso melhor. Renova os nossos dias como antes. Renova os nossos dias como antes, o primeiro amor, as primeiras obras, aquele tempo que não tinha chuva que te parava, aquele tempo que não tinha nada que poderia parar a tua fé, aquele tempo que você acreditava em tudo. Hoje em dia, se você escuta que um paralítico foi curado, você fala, deve ser combinado. Ah, isso aí, foi curado nada, é conversa, foi combinado. Ah, uma pessoa foi curada de câncer, eu quero ver os exames. Eu só acredito se eu ver o exame. Irmão, a gente está dentro da igreja, de domingo a domingo, estamos perdendo nossa fé, estamos perdendo nosso propósito, estamos perdendo a aliança com Deus, estando dentro da igreja. Eu sei que é difícil escutar isso, mas é a forma que o diabo achou de derrubar a igreja. Você quer ver quando a pregação é sobre cura, sobre libertação, sobre milagre, sobre prosperidade, a igreja grita, a igreja pula, a igreja não dá um pio, não conversa. Quando o pastor começa a revelar, a profetizar, ninguém quer falar mais nada, ninguém quer conversar, o sono vai embora. Agora, quando é uma palavra de conserto, de renovo, aí tudo estreita, aí tudo muda, aí dá sono, aí dá vontade de conversar, aí acontece tudo, sabe por quê? Porque o inimigo quer roubar a sua bênção, porque ele sabe que a verdade, irmão, a verdade é a palavra de Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a verdade vos libertará do cativo do medo, do cativo da derrota, do cativo da vergonha, do cativo da incredulidade, do cativo, Senhor, do irmão, da mediocridade. Muitas vezes nós entregamos uma adoração medíocre,
Nós dizemos, o culto de domingo eu não gostei muito não. Irmão, o propósito do culto é você cultuar a Deus, não é você gostar ou não gostar. O propósito do culto é você prestar sua adoração a Deus. Quando foi que a igreja perdeu o propósito de servir a Deus? Quando foi que a igreja perdeu o propósito de entregar o melhor a Deus? Irmão, eu gosto de pregar sobre reteté, eu gosto de pregar sobre cura, milagre. Mas nós temos que pregar a verdade, a palavra de Deus. Nós temos que pregar, sabe por quê? Porque nós estamos no fim dos tempos. As profecias da Bíblia estão se cumprindo. Jesus está voltando, e não vai ser de mim que Ele vai cobrar, porque eu estou falando a verdade, eu estou pregando o que Deus está mandando eu pregar. Não é de mim que Ele vai cobrar a sua vida, não é do pastor Nelson que Ele vai cobrar a sua vida. O pastor Nelson já disse em cima do altar, a salvação é individual. Para encerrar, eu gostaria que você, no seu lugar mesmo, inclinasse sua cabeça e refletisse sobre o que você tem entregue a Deus, o que você tem vindo fazer aqui nessa igreja. Você tem vindo só cumprir uma tabela? Você está vindo na igreja só para trabalhar na obra? Só porque você tem um compromisso na obra? Você está vindo para a igreja só pelo comprometimento que você tem com o irmão, com o pastor, com a pastora? Por que você está aqui nessa manhã, irmão? Qual é o propósito que você está aqui nessa manhã? Por que você deixou o seu marido, sua mulher, seus filhos? Por que você deixou de estar na sua casa para estar aqui nessa manhã? 2 ofertas, uma de Caim e uma de Abel. A de Abel foi recebida, a de Caim foi rejeitada. O que você tem para entregar a Deus nessa manhã? Qual é a sua adoração? Qual é o seu culto? O que você tem para Deus nessa manhã? Renova os seus dias como antes. Ore como você orava quando você se converteu. Busque como você buscava quando você se converteu. Ah, mas eu não sou nem convertido. Essa é sua chance. Ah, mas eu estou afastado. Essa é sua chance. Fale com Deus nessa manhã. Entregue o seu melhor a Ele. Entregue a sua adoração. Deus, Ele conhece o oculto, o profundo e o escondido. Antes mesmo de você abrir a boca, Deus esquadrinha o seu coração e Ele sabe qual é a intenção do seu coração. Não seja Saul, seja Davi nessa manhã. Não seja Saul, seja Davi. Diga, Senhor, cria em mim um espírito reto. Entrega a Deus o seu propósito nessa manhã. Entrega a Deus o seu culto nessa manhã. Entrega a Deus a sua oração. Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir você. Não da boca para fora, mas o seu coração. Clame a Deus com o seu coração nesse momento. Ore a Deus com o seu coração.